Bom, hoje eu vou falar a respeito da força gravitacional diferencial, conhecida também como força de maré. É a responsável pelas marés altas e baixas aí do nosso planeta, tá? Bom, para desenvolver essa equação, tá, que governa a força gravitacional diferencial, eu vou estar trabalhando aí com a mecânica de Newton, tá? E na gravitação de Newton, a massa, ela diz como a gravidade exercer força pela lei da gravitação universal de Newton. E a força, ela diz como a massa acelerar pelo princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, tá? Bom, a Terra, ela está imersa no campo gravitacional da Lua. Então ela sofre uma força gravitacional, ela sente uma força gravitacional vinda da Lua. Mas ela também sente de uma maneira mais tênue uma força gravitacional vinda do Sol, tá? Nós vamos comparar essas duas forças aqui hoje, tá certo? Bom, só que a Lua também ela está imersa no campo gravitacional do Sol e da Terra. A Lua, ela sente uma força também de maré vinda da Terra e do Sol, tá? Bom, eu vou concentrar o que eu vou falar aqui hoje na força de maré que a Lua exerce em nosso planeta, tá certo? Bom, planetas com uma simetria, corpos com uma simetria esférica, né, com formato esférico também, eles são gravitacionalmente fáceis de calcular, porque você pode considerá-los como objetos pontuais, tá? A força gravitacional que esses corpos exercem ou sofrem influência de campos gravitacionais são facilmente calculados se você considerá-los como objetos pontuais. Nós sabemos que o nosso planeta ele não é uma esfera perfeita. Essa não esfericidade, não só do nosso planeta, mas de outros planetas, das estrelas, elas se devem ao movimento de rotação, né, do planeta e ao fato desse planeta estar interagindo com o campo gravitacional de distribuição de massa ao redor dele. Então isso vai moldar o seu formato, tá certo? Bom, então aqui nós temos, né, essa força gravitacional, então ela é devido ao fato de corpos, de um corpo, de uma partícula, ou de uma distribuição de corpos, está imersa em um campo gravitacional de outro corpo, tá? Então a força gravitacional diferencial é a diferença das forças sentidas por um corpo de massa M1 e por outro corpo de massa M2 imersos em um campo gravitacional de um corpo de massa M. Então aqui nesse desenho eu tenho então esses corpos que estão desenhados aqui são corpos pontuais. Então tem aqui um corpo de massa M grande que está gerando o meu campo gravitacional. Eu tenho um corpo aqui também pontual de massa M1 que está sentindo a força do campo gravitacional desse corpo aqui. E eu tenho também aqui um corpo de massa M2 que também está sentindo uma força, aqui no caso desse corpo, uma força F2, que é devido à interação dessa massa com o campo gravitacional gerado por esse outro corpo. As distâncias aqui são importantes porque eu vou usar a lei da gravitação de Newton para calcular a diferença entre essas forças gravitacionais. A distância, então, desse corpo de massa M2 até o corpo de massa M é R pequeno, e a distância entre esses dois corpos é R grande. A distância entre o corpo de massa M2 até o corpo de massa M, eu já falei, é R. Então, a distância entre esse corpo e esse corpo aqui nada mais é do que R pequeno menos R. Escrevendo, então, a lei da gravitação universal para os dois corpos em questão, mas antes a força então diferencial ela é dada na forma vetorial pela equação 1, né? Delta da força vai ser igual à diferença vetorial entre as duas forças envolvidas, tá? E escrevendo essa equação na forma escalar, eu vou ter que delta de F vai ser igual a F1 menos F2.
Então, aqui no desenho, só para fazer uma observação, esses dois vetores aqui estão representando, então, como eu já falei, a força sentida por as duas massas devido ao campo gravitacional da massa M. Tá? Então, essa massa M está puxando esses dois corpos, tá, na direção dela. Esses dois vetores aqui são o quê? É a diferença vetorial entre a força F1 e F2, né? E a força, a diferença vetorial entre a força F2 e F1. Tá? Como M1 está mais próximo do M grande, a força sentida por ela é maior do que a força sentida pela massa M2. A força gravitacional, né, ela cai com o inverso do quadrado, tá? Da distância entre os corpos envolvidos, da distância ao quadrado entre os corpos aí que você está estudando. Tá? Bom, escrevendo agora então a lei da gravitação universal para o corpo de massa 1, o que a gente vai ter? F1 vai ser igual a G, que é a constante de gravitação universal, a massa do objeto que está provocando esse campo gravitacional, e M1 é dividido pela distância entre o M1 e o objeto M. Né? Se você for olhar no desenho, a distância entre M1 e um M grande vai ser o R pequeno menos esse pedaço aqui que está sendo representado pelo R grande, ao quadrado. Então, escrevendo a lei da gravitação universal para o corpo de massa M2, eu vou ter que F2 é igual a G, a massa do objeto está provocando o campo gravitacional, M2, dividido pela distância entre o objeto M2 e o objeto M, né? M2 e M, que vai ser R pequeno, ao quadrado. Substituindo então as equações 3 e 4 na equação 2, eu vou chegar então na minha equação 5. Evoluindo a equação 5 para a equação 6, apenas vamos tirar então o MMC dos denominadores, que vai ficar então o produto desses denominadores. Então vai ser R ao quadrado, que multiplica a diferença desse fator aqui ao quadrado. Tá? Então fazendo aqui divisão desse denominador por esse aqui, vai sobrar só R ao quadrado, que multiplica esse termo aqui de cima, então vou ter G, M grande, M1, R ao quadrado. Dividindo esse termo por R ao quadrado, eu vou ter então a diferença, essa diferença ao quadrado, que multiplica menos G, M grande, M2. Tá? Evoluindo então a equação 6 para a equação 7, o que a gente vai ter? A gente vai poder colocar em evidência o G e o M. Então, colocando em evidência, vai sobrar o que aqui dentro do meu cochete? M1 R ao quadrado menos M2, né? A parênteses R menos R grande, fecha parênteses ao quadrado, fecha o cochete, sobre o denominador. Bom, da equação 7 para a equação 8, o que nós podemos fazer? Nós podemos dividir esses raios pequenos. Então, nós dividimos os raios. Tá? Sobrou só esse termo. E aqui nesse segundo termo, o que eu posso fazer? O que a gente pode fazer? Fazer essa divisão aqui. Tá? Dividir esse fator quadrado por esse fator ao quadrado. Vai sobrar só menos M2 por R pequeno ao quadrado. Tá? Para simplificar os cálculos, eu vou considerar que M1 é igual a M2. Então, nós vamos poder colocar essas duas massas, como M1 é igual a M2, que é igual a M, eu vou poder colocar essa massa em evidência, então ela vai sair do cochete. Então, vai ficar a equação 9. Eu vou ter que delta de F é igual a G, M grande, M pequeno, abre o cochete, 1, a parênteses R pequeno menos R grande ao quadrado, menos 1 sobre R pequeno ao quadrado. Tá? Evoluindo então para a equação 10, colocando de novo, tirando o MMC dos denominadores, então vou ter esse termo, né? E esse denominador dividido por esse vai sobrar só R ao quadrado. Esse denominador dividido por esse aqui, vai sobrar o quê? Vai sobrar só R, vai sobrar só a diferença, né? R pequeno menos R, entre parênteses, ao quadrado, né? Depois que você fazer a multiplicação por 1. Cuidado com esse sinal negativo, porque quando você for expandir esse termo, expandir esse binômio, esse sinal negativo vai mudar os sinais de todos os termos dessa expansão binomial. Tá?
Então aqui eu vou ficar então fazendo a expansão sem fazer a multiplicação, eu vou ficar r ao quadrado menos, parênteses, r ao quadrado menos 2 vezes r pequeno r grande mais r ao quadrado. Tá? Fazendo agora então a multiplicação do sinal pelos termos que estão dentro do parênteses, então vai ficar menos r ao quadrado, menos com menos vai dar mais, menos com mais vai dar menos. Tá certo? Fazendo a diferença desses termos aqui, né, que estão ao quadrado, como são termos simétricos, essa soma vai dar zero. E nós vamos ter aqui só 2r pequeno, que multiplica r grande, menos r grande ao quadrado. Embaixo, o que a gente pode evidenciar aqui embaixo, por questões de simplicidade? Nós podemos colocar o r à quarta em evidência. Então, nós vamos dividir todo mundo aqui embaixo por r à quarta. Então, vai ficar o primeiro termo 1, tá? O segundo termo vai sobrar só um r aqui embaixo, em cima vai ficar 2r. E o terceiro termo vai ficar só um r ao quadrado, e sobrando só um r pequeno ao quadrado vai ficar no denominador, e um r grande ao quadrado vai ficar no numerador. Tá certo? Bom, podemos colocar então aqui em evidência esse r grande, então ele vai sair do cochete, ficando então a equação 14, delta de f é igual a g, m grande m pequeno, r, entre colchete, 2r pequeno, menos r grande, sobre, né, esse pessoal aí embaixo, tá certo? Então aqui, considerando que o r é muito maior, o r pequeno é muito maior do que o r grande, nós vamos chegar na equação 15, por quê? Então vamos ver. Como eu estou dividindo então um número pequeno por um número grande, essa divisão aqui vai tender a zero. Assim como essa divisão também tenderá a zero. Então aqui eu vou ter só um que multiplica r à quarta, r à quarta. Aqui em cima eu estou tirando o dobro de um número muito grande, menos um número pequeno. Tá? Bom, esse número aqui ele é muito pequeno, então ele tende a zero. Então ele não vai afetar, ele, como se não estivesse subtraindo nada aqui em cima. Então essa subtração tende a 2r. Tá certo? Então é por isso que eu vou chegar aqui na equação 15. E podemos simplificar esse r pequeno com esse r à quarta aqui. Tá? R elevado a 1 com r à quarta, vai sobrar só um r ao cubo. Então nós estamos vendo aqui que a força, tá? A força de maré, a força diferencial gravitacional, ela cai com o inverso do cubo da distância entre o objeto que está ocasionando o campo gravitacional, que está gerando o campo gravitacional, e o objeto que você está estudando. Tá? Então é por isso que a força de maré, as marés solares, são menores do que as marés lunares, porque a distância centro a centro da Terra até o Sol é maior, muito maior do que a distância entre centro a centro, entre Lua e Terra. Tá certo? Bom, vamos achar aqui, encontrar então, a gente pode adaptar aqui essa equação 16 para o sistema Terra-Lua. Tá? Então, esse m grande aqui, como o meu objeto está gerando um campo gravitacional, vai ser a minha massa lunar. Esse m pequeno vai ser um corpo de prova que está na superfície da Terra, pode ser na superfície do oceano, por exemplo. Tá? E o meu r grande vai ser o meu raio terrestre. Esse r pequeno vai ser a distância centro a centro, tá? Entre o centro da Terra e o centro da Lua. Tá certo? Então, nós temos aqui uma aceleração, uma máxima aceleração de maré na Terra, devido ao campo gravitacional lunar. Tá bom? Se a gente for fazer um estudo aqui dessa equação, né, como que essas grandezas se comportam em relação a outra, tá? Vamos tirar então o sinal de igualdade, colocar um sinal de proporcionalidade, quando a gente vai estudar como que eu relaciono proporcionalmente uma grandeza com relação a outra, eu posso tirar a minha constante de proporcionalidade, que para nós é a constante de gravitação universal. Então vai sobrar só quem? Essa constante aqui também não vai me ajudar em nada, não, que eu for estudar qual que é a relação de proporcionalidade entre uma grandeza e outra, entre os dois membros da equação. Então essa constante não vai me ajudar em nada. Então posso também mandar ela para o espaço. Então, estudando a proporcionalidade entre os dois membros da equação 17, o que eu vou ter? A força gravitacional diferencial lunar, ela é proporcional à massa lunar, ao raio da Terra, e inversamente proporcional ao cubo da distância centro a centro do sistema Terra-Lua. Tá certo? Bom,
Vamos ver o que temos aqui. Maré produzida pelo campo gravitacional do Sol e da Lua. Bom, eu falei aqui para vocês, então, no início do vídeo, que a Terra está imersa. Como estamos estudando os efeitos gravitacionais sentidos pelo nosso planeta com respeito à Lua, nós moldamos ali a equação, né, 17 para calcular essa força de maré gerada pela Lua na Terra. Nós podemos modelar uma equação da força de maré sentida pela Lua provocada pela Terra. Então, qual que é a força gravitacional de maré que a Terra faz lá na Lua? Qual que é a força gravitacional diferencial que a Lua sente devido ao campo gravitacional do Sol? Tá? Então você pode fazer isso de forma similar ao que eu vou fazer aqui. Tá certo? Você pode inclusive relacionar qual que é essa magnitude. Quantas vezes que uma maré solar é maior que uma maré lunar? Quantas vezes que uma maré solar na Lua é maior do que uma maré terrestre na Lua? Você pode estudar isso aí de um astro com relação a outro, de uma estrela com relação a um planeta qualquer. Tá? Você pode mudar essas equações da forma que eu modelei aqui, da forma que eu vou modelar com os objetos aí que você está estudando, com os objetos celestes que você está estudando, tá certo? Usando aí a mecânica de Newton. Então vamos pegar então a equação 17 e vamos adaptá-la aí ao campo gravitacional, né, a força gravitacional diferencial solar. Então, meu delta da minha força gravitacional solar, né, eu vou simplificar isso para não ficar falando demais, porque senão minha goela não aguenta. Dividido pela uma massa de prova na superfície da Terra, ele vai ser igual a 2G, que é a constante de gravitação universal, massa solar, dividido pela distância Terra, centro a centro, né, Terra-Sol cubo, vezes o raio da Terra. Tá? Quando aparece aqui em astrofísica, astronomia, esse símbolozinho aqui da bolinha com um pontinho no centro, você está estudando grandezas solares, tá certo? Então L com um subíndice com uma bolinha com um pinguinho no centro, você está estudando então a luminosidade solar. Aqui, ó, a gente está estudando o quê? Tem uma bolinha aqui no centro. A gente está estudando aqui então essa grandeza aqui é a massa solar. Então isso aí é as grandezas que estão relacionadas ao Sol, como nós a conhecemos, elas são padronizadas para nós entender, para nós usarmos as grandezas que estão associadas ao Sol, para nós entendermos o universo ao nosso redor. Tá? São números que nós conhecemos bem. Tá? A distância Terra-Sol também é um número que nós conhecemos bem, tanto é que ela é unidade astronômica, né? A unidade astronômica padrão, tá certo? Bom, vamos ver o que a gente vai fazer. Como a gente vai comparar aqui as marés, né, as forças de marés produzidas pelo Sol e pela Lua na Terra, nós vamos dividir uma equação, né, a equação aqui solar pela equação lunar, abreviando esses nomes. Tá? Então, dividindo a equação 19 pela equação 17, qual que é a equação 17? Cadê a equação 17? Aqui, ó, da aceleração máxima de maré na Terra devido ao campo gravitacional lunar. E a equação 19 é a aceleração máxima de maré devido ao campo gravitacional do Sol. Então vamos dividir uma pela outra. Não vou mexer no primeiro membro da equação, né? Como a gente vai dividir Sol pela Lua, então vai ficar aqui delta do F solar M da massa de prova, que multiplica aqui, a gente vai ter que dividir, a gente vai ter que inverter nessa fração da equação 17, então vai ficar massa de prova dividido pela força lunar. Isso aqui vai ser igual 2 vezes constante de gravitação universal, também não vou mexer nesse termo aqui, tá? Porque ele é o termo do numerador da divisão da fração, tá? Então vai ser conservado, tá? Multiplicado pelo inverso do segundo membro da equação 17. Tá? Então vamos inverter esse termo da equação 17, então vou ter essa equação aqui. Tá? Vou ter esse termo aqui, tá? Na equação 20. O que nós podemos fazer na equação 20? Nós podemos simplificar essas massas de prova. Tá? Então vou ter aqui uma força gravitacional diferencial solar dividido pela força gravitacional diferencial lunar vai ser igual, podemos dividir o que aqui? A 2G por 2G, raio terrestre por raio terrestre, e vai sobrar só o que? Massa solar dividido pela massa lunar, tá?
distância ao cubo, centro a centro, da Terra até a Lua, dividido pela distância ao cubo, centro a centro, da Terra até o Sol. Tá? Como esses números aí você encontra em livros decentes de astronomia, de astrofísica, tá? De física, num site decente, você pode ir lá e pegar esses números e fazer uma conta aí, tá? Para você ter uma noção da magnitude, de quantas vezes, né, essa força gravitacional diferencial solar é menor do que da Lua. Ou fazer o contrário. Tá? Você pode ver quantas vezes a força gravitacional diferencial lunar é maior do que a força gravitacional diferencial solar, tá? Na Terra. Tudo isso a gente está estudando com respeito à Terra. Então a gente está colocando aqui a Terra como centro, tá? De nossas atenções, de nossos estudos, por assim dizer. Bom, então a massa solar, 2 vezes 10 a 30 kg, você pode trabalha com isso aqui em quilograma, hectograma, trabalha com o que você quiser, desde que a unidade de massa aqui seja igual aqui embaixo. Tá? Então aqui vou estar em quilograma, a massa do Sol, e aqui a massa da Lua, 7,35 vezes 10 a 22 kg. Distância centro a centro, distância média, tá? da Terra até a Lua, 384 mil quilômetros, e aqui a distância do Sol até a Terra, centro a centro, 149.600.000 quilômetros ao cubo. Então está a mesma unidade de grandeza aqui, né? Ó, quilograma, aqui, aliás, quilômetro, quilograma, simplifica tudo, você vai ter um número adimensional, tá? Então o que você conclui aqui? Fazendo essa contaiada aqui, você vai ver que esse quociente é aproximadamente igual a 0,459 milésimos. Né? Então, olha a conclusão que nós chegamos. Né? A maré solar tem menos da metade dos efeitos provocados pela maré lunar. Tá? Então, se você for fazer a operação inversa, você vai ver que a maré lunar ela vai ter mais do que 2 vezes os efeitos provocados pela maré solar. Tá? Por que isso aí é atenuado? Já que o Sol, a massa, olha a ordem de grandeza do Sol com respeito à Lua, 10 a 30, e da Lua 10 a 22. Isso é por questões físicas, né, e matemáticas. Olha só, a distância, essa força diferencial gravitacional cai com o cubo. Então, é isso aqui que vai acentuar a força de maré lunar. E é isso que vai atenuar a força de maré solar no nosso planeta. Tá certo? Bom, aqui eu fiz aqui um desenhozinho, né? Deixa eu dar uma melhorada estranha. Eu fiz aqui um desenho à mão, né? Um desenho artesanal, né? Todo tremido. Ah, professor, por que você treme tanto? Café e PlayStation. Tá? Café e PlayStation, eu tenho orgulho dessas tremidas. Bom, então quando que vai acontecer maré viva? Então aí tem as fases da Lua, né? Também, depois você pode pesquisar aí sobre as fases da Lua, por que acontecem essas fases, por que tem fase da Lua, isso aí é coincidência da antiguidade, lá dos gregos. Essas fases lunares, elas acontecem devido ao fato da Lua refletir a luz solar, ou seja, da Lua ela ser um corpo iluminado pelo Sol. Então isso acontece porque a Lua não tem luz própria. Então a gente vai ter as fases que a gente conhece, tá? Desde pequeno, tá lá no calendário, qual que é a fase lunar, ou você pode encontrar aí na internet, você pode dar uma googlada aí, qual que é a fase de hoje, e ver se está batendo com um livro de astronomia decente, tá? Geralmente quando a Lua está no céu, se você vai observar, está uma maravilha, tá? E se o tempo deixar, mas a luz refletida pela Lua, do Sol, ela contamina o céu noturno. Então isso aí para a gente que vai observar uma estrela, um objeto fraco, é um saco. Então quando você está com a Lua está no céu, é melhor você observar o seu objeto celeste quando não tiver Lua ali. Você vai ver que quando você programar a sua câmera para uma longa exposição, você vai ver que a sua foto vai ficar toda amarelada, porque ela vai captar muito a luz solar, tá certo? Então aí você vai ter a Lua cheia,
tá? A lua cheia, ela é devido ela é visível durante toda a noite, tá? Ela nasce quando o sol se põe. 100% da face visível da lua, ela está sendo aí iluminada pelo sol, então você vê aquela coisa bonitona lá no céu. A lua nova, ela está visível durante todo o dia, durante o dia inteiro, tá? E ela não a face visível na Terra não está sendo iluminada pelo sol. A lua quarto crescente, ela nasce ao meio-dia, se põe à meia-noite, e a lua quarto minguante, ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia, tá? Isso é apenas uma curiosidade, tá? Desde pequeno a gente vê falar sobre as fases da lua, mas nós não, talvez porque a pessoa não tem interesse, não compreende as fases da lua, porque não chama a atenção do cidadão, mas você observa a partir de hoje quais são em que fase, se tiver a lua no céu hoje, você observa qual é a fase da lua hoje. Note quanto tempo a lua demora para estar na mesma posição que você está observando ela nesse momento, se ela estiver visível na sua cidade aí hoje, tá? Esse tempo que a lua gasta para você vê-la de novo na mesma posição é chamado de dia lunar e corresponde a 24 horas e 48 minutos aproximadamente, tá? Esse tempo é devido ao movimento de rotação da Terra e ao movimento da Lua ao redor da Terra. Então quando nós vamos ter então uma maré mais acentuada, que é devido à soma das forças diferenciais gravitacionais, Sol e Lua. Quando você tiver Sol e Lua ligado. Então, quando a gente tem essa configuração, que vai ser na Lua nova ou na Lua cheia, a maré ela está mais acentuada, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, quando a maré ela está embaixo da Lua, então você vai ter uma maré alta, tá? No ponto simétrico, no nosso planeta também a gente vai ter uma maré alta, tá? Porque é devido ali à força gravitacional diferencial, tá certo? Então, enquanto a Lua está puxando de um lado, tá? A força gravitacional diferencial está puxando lá do ponto antípoda. As marés acontecem 2 vezes em 24 horas, tá? Então, um dia você vai observar 2 marés. 2 marés altas e 2 marés baixas. Então, se você começar às 0 horas, você tem uma maré alta. Às 6 horas depois você vai ter uma maré baixa. Mais 6 horas você vai ter uma maré alta. E mais 6 horas você fechou um dia lunar. Tá? Você vai ter mais uma maré alta. Então você vai ter 2 marés altas em um dia. Tá? E quando você vai ter uma maré mais tênue, que vai ser uma maré morta? Quando você tem a Lua e o Sol formando um ângulo de 90 graus, que vai ser quando você tem a Lua quarto crescente e a Lua quarto minguante, tá? Então são essas 2 configurações. Vai ter as marés, só que as marés são mais atenuadas, tá? Porque as forças gravitacionais diferenciais estão em direções diferentes, tá certo? Bom, então esse aí tá o nosso videozinho de hoje. Tá? Eu espero que você dê um like aí no vídeo para ajudar na saúde do canal. Dá aquela gongada no sino para você saber quando vai ter aí vídeos novos relacionados à física, matemática, videogame. E Feliz Natal!